Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Thalita Fonseca e eu quero inaugurar esse espaço onde eu vou compartilhar com você da palavra do Senhor. Então, se você já ama a Bíblia, se você ama buscar o Senhor, se inscreva, curta, compartilha e comente aqui embaixo o que você entendeu sobre essa passagem que nós vamos comentar hoje, tá bom? Então, os nossos vídeos vão ser assim, eu vou ligar a câmera e eu vou trazer um pouco da porção do Evangelho, né? Vou compartilhar com você da palavra do Senhor, tá bom? O primeiro texto que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é um texto muito conhecido, tá em Lucas capítulo 19, e eu vou fazer a leitura pra gente, tá bom? Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem é extremamente conhecida, né, a história de Zaqueu, o publicano, e para nós entrarmos no texto e começarmos a entender um pouco sobre Zaqueu, sobre o que aconteceu quando Jesus entrou no seu caminho, né, nós precisamos entender quem eram os publicanos do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, nós temos o governo romano dominando sobre Jerusalém e escravizando de forma civilizada, né, os judeus. Então, eles precisavam colher impostos dos judeus e para facilitar esse trabalho, né, eles precisavam de pessoas do próprio povo judeu. Então, um judeu que se apresentava, que ia se submeter a esse serviço, já era alguém que tinha um coração mais voltado às riquezas, a conforto. Então ele se submetia àquele governo que era opressor sobre os judeus, ele traía os seus irmãos, né? E ele tinha um bom salário, tinha algumas regalias, né? Tinha a proteção do governo romano ali. Um soldado, um publicano, era acompanhado por soldados romanos para fazer a sua proteção, para que ele não fosse sofresse violência nas ruas, né? Não fosse hostilizado de forma violenta. Então, esse judeu se submetia a Roma, traindo o seu povo e ajudava esse processo de colher os impostos. Mas muitos deles, né, não satisfeitos com o seu salário e suas regalias, né, querendo enriquecer ainda mais, aproveitavam essa situação e extorquiam o seu povo, cobravam impostos mais altos, repassavam a parte devida ali que Roma exigia e ficavam com uma parte para enriquecer ilicitamente. Por isso eles eram vistos, né, muito mal vistos pelo povo judeu, eram vistos como traidores pelos judeus ortodoxos, né? E provavelmente se passasse um publicano de um lado da rua, um judeu ortodoxo ali com suas crianças, com a sua família, atravessaria a rua para não ter que cruzar olhares com alguém tão indigno. Um publicano não era digno de ir ao templo, não tinha comunhão espiritual, né? Não participava dos rituais religiosos com seu povo. E aqui Lucas vai nos apresentar um homem chamado Zaqueu, que não era um simples publicano, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, ele era muito mais rico que os publicanos, que já eram ricos. Ele exercia governo sobre essas pessoas que eram tidas como traidores, que eram hostilizados, né, porque se submetiam a Roma para poder enriquecer, amando as riquezas acima de tudo. Mas nós temos essa figura, esse homem chamado Zaqueu, e Zaqueu significa o justo.
Então Zaqueu tem um nome, olha a contradição, que ele está vivendo totalmente contrário àquilo que o seu nome significa. Nós sabemos que os judeus, eles têm um apreço ao nome, né? O nome traz sempre um significado forte, aponta para o destino, aponta para quem é de fato a pessoa. Então nós temos alguém que tem uma condição física diferente dos demais, ele é de baixa estatura, né? E ele está vivendo totalmente contrário àquilo que o seu nome significa. Então Zaqueu, ele não tem nenhuma necessidade financeira. Lucas também não vai dizer que Zaqueu está doente, ele não tem nenhuma doença, ou não tem nenhum parente doente. Provavelmente ele foi ali excluído da sua família por ser publicano, né? Não podemos afirmar isso, mas provavelmente era isso que acontecia. Então, Zaqueu é alguém que tem privilégios, que tem riquezas, que tem pessoas sobre a sua liderança, ele é um líder e mesmo assim não há satisfação no coração de Zaqueu. Por que eu estou dizendo isso? Porque um homem satisfeito, né, fica sabendo que vai passar um tal de Jesus por Jericó, mas se ele está satisfeito na sua vida, nas suas riquezas, nos seus prazeres, ele fica em casa. Ele não sai de casa, já vai, ao sair de casa, Zaqueu já vai enfrentar um ambiente hostil a ele. Mas ele sai de casa, ele adentra a multidão, por sua baixa estatura ele não consegue ver Jesus, ele avista uma árvore, uma figueira brava e vê nela a possibilidade de visualizar Jesus, de ver quem era Jesus de fato. Então, ele tem um coração que não está satisfeito com os seus bens materiais, não está satisfeito com a sua vida. E ele quer, como Lucas vai dizer, ver quem é Jesus. Tem uma necessidade que grita mais alto no seu coração, uma insatisfação que não pode ser preenchida pelos bens materiais. E ele sai da sua casa ali decidido a ver Jesus. Vê nessa figueira brava uma possibilidade de subir para ver a Cristo. E ele não hesita, ele vai e ele sobe. Agora, é interessante essa figueira brava, vamos abrir um parênteses aqui na história. Essa figueira brava, ela produzia figos selvagens, que era uma espécie de figos de segunda categoria, vamos dizer assim. Tinha uns figos que eram doces, que eram nobres, que eram caros, né, no comércio. Eram iguarias que eram negociadas a um alto valor, mas nós temos o figo bravo, que é o figo selvagem, o fruto dessa árvore que Zaqueu subiu. Nós temos um livro no Antigo Testamento, que é o livro do profeta Amós. Amós era um profeta que não tinha uma linhagem profética, ele não vinha de uma família profética, ele era um simples fazendeiro, que o Senhor chamou ele para sair de trás do seu rebanho, de trás dos bois que ele cuidava, do rebanho que ele cuidava. E ele também era um cultivador de sicômoros. O Senhor chama ele para uma missão, entregar uma mensagem a Israel. Mas eu quero falar um pouco sobre o fato de Amós ser um cultivador de figos selvagens, né? É muito interessante essa relação da figueira brava, de cultivar os figos e do fato de Zaqueu subir justamente nessa árvore, porque Amós, como um cultivador de figos selvagens, ele precisava andar munido de um objeto cortante, uma navalha, algo assim, uma faca, porque essa figueira produzia um figo que não amadurecia de forma natural. Precisava de um agricultor ali, de um cuidador de sicômoros, ficar observando a árvore. Quando a árvore desse o fruto em determinado tempo, que ali só ele sabia com a sua expertise, né, em cultivar aquele fruto, ele tinha que ir em cada fruto e fazer uma ferida em cada fruto. E aí, com o tempo, a partir dessa ferida que precisava ser provocada, esse fruto amadurecia e ele ficava bom para comer. Sem isso, um fruto, um figo dado por uma figueira brava não poderia se comer, ele tinha um gosto amargo, né? Era intragável, né? Não dava para se comercializar, não dava para os pobres comer. Mesmo sendo ferido e amadurecendo com um certo doce, né? Ele era um fruto de segunda categoria.
que não precisava, vou repetir, que não conseguia amadurecer de uma forma natural, precisava de uma intervenção. Você percebe como as coisas se conectam? Você percebe que Cristo é esse grande agricultor de sicômoros selvagens, como Amós era? Cristo é essa figura na história de Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira brava, que inclusive essa figueira era um símbolo de justiça social, porque era uma árvore plantada à beira das estradas de uma forma proposital, porque dava fruto o ano inteiro, e esse fruto poderia ser colhido, cultivado, colhido e servir de alimento aos pobres. Então Zaqueu está em cima de uma árvore que é símbolo de justiça social, e ele é um homem corrupto. Zaqueu é um figo selvagem, né? Zaqueu é esse fruto que precisa ser ferido para amadurecer. E quando nós observamos isso, nós entendemos que Zaqueu aponta para nós. Nós somos esse fruto que não é bom para comer. Nós somos esse fruto que é amargo. Nós somos esse fruto que é de segunda categoria. Nós somos esse fruto que não tem valor comercial. Nós somos esse fruto que precisamos da intervenção do grande agricultor que é Cristo para nos ferir com a sua palavra, porque a palavra do Senhor é confronto, a palavra do Senhor abre uma ferida nos nossos corações. A palavra do Senhor é essa que vai trazer uma divisão entre a alma e o espírito. Essa palavra que vai nos trazer a revelação de quem nós realmente somos, de que nós somos tão piores do que nós gostaríamos de admitir. Todavia, nós somos muito, mas muito amados, muito mais do que nós imaginamos. Então, Zaqueu é esse figo bravo. Nós somos esse figo bravo. E é como se o Senhor estivesse ali ferindo Zaqueu, para que ele pudesse amadurecer. Perceba que Jesus vai olhar para Zaqueu, que está em cima da figueira, e vai dizer para ele descer. E Lucas vai dizer que Zaqueu recebe aquilo com alegria, desce depressa e vai receber Jesus na sua casa. Zaqueu não merecia receber a atenção de Cristo. É tanto que as pessoas vão ficar indignadas e vão dizer: o Senhor vai entrar na casa daquele pecador, daquele homem. Percebe que isso aponta para nós? Nós somos esses que também não mereciam a atenção do Senhor. Nós somos essas pessoas que, assim como Zaqueu, não merecia a graça de ser percebido pelo Senhor, de ser ferido por Ele, de ser ferido pela sua palavra. Todavia, Ele nos amou. Ele nos amou quando nós ainda, como Zaqueu, andávamos na contramão daquilo que ele nos nomeou, porque ele nos nomeou de filhos. Zaqueu se chamava justo, o nome dele significava justo, e ele andava em justiça. Nós também, nós somos chamados para ser filhos. Todavia, antes de Cristo, nós andávamos no lamaçal do nosso pecado como escravos. Nós não merecíamos a atenção do Senhor. Nós não merecíamos o seu olhar de compaixão. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Quando nós ainda estávamos no lamaçal do nosso pecado, Ele nos viu. Ele nos disse para descer. Porque é justamente isso que o Senhor faz quando Ele encontra com alguém. Ele nos faz descer. O Evangelho, ele faz isso. Nós sempre chegamos ao Senhor com uma nota sobre nós mesmos, né? Uma opinião sobre nós mesmos bem elevada, mas quando nós temos a revelação do Senhor, da sua santidade, nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós descemos, nós nos humilhamos. E quando nós nos humilhamos, quando nós descemos, quando nós recebemos de fato, Senhor, algo maravilhoso acontece. Sabe, o que mais me deixa apaixonada por Jesus, o que mais me intriga nessa história é que Jesus está diante de um homem que é um pecador óbvio, que é um pecador confesso. Jesus poderia entrar na casa de Zaqueu, ali sentado à mesa, dar para Zaqueu um sermão que condenasse o seu pecado, um sermão que mostrasse para ele
o quanto ele era amante das riquezas, o quanto ele estava sendo um traidor do seu próprio povo, o quanto ele era corrupto de coração. Mas Jesus não faz nada. Ele simplesmente vai sentar à mesa com Zaqueu e ter comunhão com ele. Mas a presença de Cristo, ela é tão forte, que ela vai constranger Zaqueu. E é isso que a presença do Senhor faz conosco. Não há nenhum homem ou mulher que fique indiferente diante da presença de Jesus. Quando ele verdadeiramente entra na nossa casa, entra na casa que é o nosso coração, nós ficamos constrangidos. E a resposta é nós sermos alinhados com a expectativa daquilo que ele nos chamou para ser. Zaqueu, o nome de Zaqueu, eu digo mais uma vez, era justo. E a primeira coisa que Zaqueu manifesta após ser constrangido com a presença de Jesus é justiça, porque agora o caráter dele é alinhado àquilo que ele chamou para ser. E a mesma coisa que acontece conosco quando o Senhor Jesus entra no nosso coração e a sua presença vem de encontro a nós somos constrangidos a nos comportar como filhos de Deus. Nós somos alinhados à expectativa que existe no céu, se torna realidade aqui na terra. E nós manifestamos atos de justiça, bondade. O fruto do Espírito Santo é manifesto através de alguém que está cheio da presença do Senhor. Sabe, o fato de Jesus tratar com Zaqueu em um silêncio, em comunhão que vai constrangê-lo, me lembra de como Deus tratou Davi. Porque nós temos Zaqueu, que é um pecador óbvio e confesso, mas nós temos um rei chamado Davi, que era um pecador oculto. A palavra de Deus vai dizer que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi decidiu ficar no palácio, mandou o Joabe ir diante do seu exército, cumprir o seu papel, e ele fica. E ali, com uma vista privilegiada, no alpendre do palácio, ele vai ver Betseba se banhando. Ele vai desejar aquela mulher e, usando da sua autoridade de rei, vai tirar aquela mulher do seu lar, vai consumar um ato sexual com ela, que mais é um abuso do que qualquer outra coisa. Depois nós entramos nesse assunto, mas ela era uma mulher que estava ali no seu lar, que era casada com Urias, o heteu, e Davi procurou saber quem era ela, né? Ignorou a primeira voz ali do Espírito Santo que foi manifestada na boca de alguém dizendo ela é casada, ela é mulher de Urias, né? Inclusive um servo de Davi, mas ele vai ignorar todas essas vozes, vai consumar o desejo da sua carne, mandando trazer aquela mulher e consumando um ato libidinoso. Eu acho que você já deve conhecer essa história. E o resultado é que nós temos um rei, mas que ele acorda no outro dia do seu pecado como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse dormido com uma mulher que não era sua, praticando um ato de adultério e de abuso contra aquela mulher. Ele vai colocar a sua capa como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, ele vê todas as coisas, ele vê o nosso coração e ele manda um profeta, o profeta Natã, que vai cheio de Deus, e Natã não teme ao rei, não teme a homens, não teme a ninguém. Ele vai diante de Davi e ele vai confrontar Davi com o seu próprio pecado, contando a história, né, de um viajante que vem e ali um homem rico vai receber e vai matar o cordeirinho, não o cordeirinho do seu rebanho, mas do seu vizinho, que era um pobre, só tinha aquele cordeirinho e tratava aquele cordeirinho como um membro da sua família. E aquele homem vai mandar pegar aquele cordeirinho, sacrificar para servir a esse visitante, a esse viajante. Contando essa história, Davi vai se enfurecer e vai dizer: esse homem merece a morte, né? E não sabia ele que Natã estava falando justamente dele mesmo, que é essa atitude, né, do homem pegar o cordeirinho do seu vizinho, foi a sua atitude de pegar a única esposa de Urias, ele que tinha todas as mulheres à sua disposição.
fez isso. Davi vai se enfurecer, vai dizer esse homem deve ser morto, e Natan vai dizer esse homem é você, Davi. E ali o Senhor traz uma sanção, uma punição. Por que eu trouxe essa história de Davi? Para você ver a diferença do tratamento de Deus com um pecador oculto, mesmo sendo rei, que era Davi, com um pecador óbvio, mas com um coração humilde diante do Senhor, que era Zaqueu. Então, Deus tratou um rei, que era um pecador oculto, com muita severidade, mas tratou alguém que era um pecador óbvio, com brandura, com misericórdia e com muito amor, porque ele era um pecador óbvio. Então, é melhor ser um pecador óbvio como Zaqueu, mas que está insatisfeito com sua própria vida e vai em direção a Jesus procurando conhecer quem ele é, do que ser um pecador oculto e rei, né, como Davi. Então, o Senhor Jesus, ao ver a manifestação de justiça ali de Zaqueu, que vai dizer, eu não consigo mais ser o mesmo diante desse homem, eu quero pegar o que eu tenho, dividir com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu quero repartir 4 vezes mais, manifestando justiça. Então o Senhor disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque o primeiro sinal de um coração que foi alcançado pela graça redentora, pela misericórdia do Senhor, é produzir frutos dignos de arrependimento. É ser alinhado com a expectativa do céu, e é justamente o que Zaqueu faz. A transformação que aconteceu dentro vem para fora e se transforma em uma atitude que vai elevar o outro à importância do eu. Então ali o Senhor vai dizer, Lucas vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido e foi achado. Então, espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que assim, eu oro para que assim como Zaqueu sentiu essa insatisfação santa, e mesmo com todo o seu conforto, ele foi em direção onde Cristo ia passar com a intenção de conhecer, de ver quem era Jesus. Eu oro ao Senhor que esse vídeo encontre também pessoas que queiram conhecer quem é Cristo verdadeiramente e ter a sua vida transformada, mesmo que você seja um pecador óbvio. É melhor você ser esse pecador óbvio, é melhor você ser essa pessoa que o seu pecado está patente diante dos olhos de todos. Todos olham para você e veem que você é um pecador, até que Cristo entre no seu caminho e transforme completamente a sua vida. Espero que você tenha gostado, né? Curta, compartilha, comenta aqui, né, o que você entendeu, se você conseguiu entender a palavra, se você gosta desse tipo de conteúdo. E até a próxima palavra. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abençoe todo o seu lar e toda a sua casa. Amém?